Você é uma gestora ou um gestor que tem um desconforto que é não ser reconhecido na empresa, não ser reconhecida na empresa ou na instituição em que você é gestor. O seu time produz bem, está ali engajado, mas você, mesmo assim, não tem o reconhecimento que você gostaria. Vamos falar sobre isso. Mas antes, vou te pedir para você compartilhar essa live com gestores que você sabe que possam estar nessa situação. Live de hoje exclusivíssima para gestores, porque essa realmente é uma dor comum dos gestores. Passam realmente por essa insatisfação. Muitos, você não está sozinha, você não está sozinho nessa situação, se for o seu caso. Então, chega junto, aqui Rômulo Frota falando. Eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. E hoje nós vamos falar sobre essa situação que, obviamente, é desconfortável para muitos gestores, porque imagina se você faz o dever de casa, se está tudo direitinho, de acordo com a cartilha que você acredita que esteja, e você não está obtendo esse reconhecimento por parte dos gestores, da empresa, da instituição, enfim, do local onde você está aí representando. A gente vai trazer o seguinte: o que é a live de hoje? A live de hoje eu vou trazer alguns pontos prováveis que fazem isso estar acontecendo e vou ali, na medida que eu for trazendo esses pontos, vou debatendo um pouco a respeito deles e trazendo aí algumas iniciativas que você pode ter para amenizar e amenizando e solucionando esse problema. Porque, veja bem, essa situação, você tem que se conscientizar de que, dependendo do estágio que você está, dependendo do seu lugar nessa caminhada, ela não vai ser imediata. Ela não vai ser imediata. Você vai. A minha sugestão que eu trago hoje é que você, o meu direcionamento, é que você siga os passos que eu vou te trazer agora. E você vai ver que esses passos você não vai conseguir implementar todos de uma vez só, dependendo, obviamente, do ponto onde você esteja. Se for o caso de, principalmente se for o caso de uma gestora ou de um gestor que está recente no cargo e já chegou ali, já conseguiu ali engajar e produzir o time, já conseguiu trazer resultados, mas ainda assim já quer de imediato. Todos nós somos imediatistas, né? Vamos levar a sério isso, vamos admitir que a gente quer realmente é que o resultado venha logo, a gente quer que o reconhecimento venha logo, a gente não costuma esperar o processo se desenrolar. Isso é comum, então não fica aflito, não fica aflita com relação a isso, mas eu vou trazer aqui esses pontos para você ir seguindo esse passo a passo. Se você tiver em uma caminhada distante, ainda assim, se você tiver, você seguir os passos que eu vou te trazer, mostrando por que que essas variáveis podem estar ocasionando isso, essa falta de reconhecimento para você, e vou tocar nesses pontos. Então, vou aqui repetir o pedido para que você compartilhe agora com outros gestores essa live. Inclusive, mesmo que você não saiba se eles estão passando por essa situação, manda aí, porque olha só, acredita em mim, tem gestor que sofre silencioso. Mas são muitos gestores que sofrem silenciosos. Por quê? Porque temem temem ser considerados incompetentes, ineficientes, eles temem ou elas temem que, demonstrando esse sofrimento, vamos dizer assim, vai perder autonomia com o time, vai perder, entre aspas, autoridade com o time, vai perder legitimidade com o time. Então, é claro que isso não existe, é óbvio que é importante a gente contar com a ajuda das pessoas, é bem comum a gente acreditar que as pessoas não estão ali para ajudar, mas na verdade tem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar e a gente tem que contar realmente com a iniciativa positiva das pessoas. Então, é importante que a gente possa estar ali aberto para obter a ajuda das pessoas. A gente ganha com isso, todo mundo ganha com isso, inclusive quem está ajudando. As ideias vão fomentar outras ideias, o networking vai aumentando, enfim, é importante. Então, é importante que você leve em consideração a intenção realmente positiva das pessoas. Mas vamos lá. Por que será que esses gestores não obtêm esse reconhecimento? É claro que as variáveis são muitas, eu trouxe algumas, não dá para abranger
todas as variáveis possíveis em uma live de, sei lá, 40, 45 minutos, que é o que eu pretendo fazer, não pretendo passar mais do que isso, mas eu vou trazer aqui variáveis fortes que podem estar te auxiliando. Se não é nenhuma dessas, deixa aí o comentário para a gente observar o que é que está acontecendo, o que é que pode ser além dessas que eu estou trazendo. Mas a primeira que eu trago é a questão da insegurança. Muitos gestores têm uma insegurança muito grande em transparecer a sua eficiência. Tem uma insegurança com relação a se manifestar perante outras pessoas. Tem insegurança em se manifestar para os outros gestores, para os gestores acima, né, para os seus gestores imediatos. Então, essa insegurança traz alguns prejuízos que a gente vai comentar aqui. Dentre eles é como é que as pessoas vão saber o que é que você está passando, se você está inseguro para contar. Porque, assim, uma coisa que é bem real, que eu quero que você entenda, é que a gente não lê mente. O ser humano não lê mente. Tem uns aí que dizem que leem mente, mas, olha, comprovação científica não tem. Se você vai ver por aí a teoria da mente, que aí é uma outra história, que é a leitura de elementos não verbais. Isso aí existe, olha, tranquilo, o nosso cérebro tem essa habilidade. Mas leitura mental não dá para ter. Então não confia nessa história de você acreditar que vai conseguir ler a mente de outra pessoa só olhando para ela e dizer, ah, o Romulo está passando por isso, por isso, por isso. E também, obviamente, não vai acreditar que os seus colegas de trabalho, seus companheiros de trabalho, colegas gestores ou então os seus gestores imediatos vão ler a sua mente, querido ou querida, e vão adivinhar que você está passando por alguma necessidade, passando por algum desafio ou que você está precisando, por exemplo, de reconhecimento, ainda que seja ô João, ou Maria, você é um bom gestor, você é um ótimo gestor. Maria, você é uma ótima gestora, uma ótima líder. Mesmo que seja isso, isso é bom, isso é ótimo. Esse reconhecimento é fantástico. Nós precisamos disso, nós gestores precisamos disso. Todo mundo precisa disso. Os seus colaboradores, eles precisam disso também. Saber que eles estão desempenhando um bom trabalho, ou saber onde é que eles estão deficientes, e por isso, inclusive, que os momentos de feedback são tão importantes, tão relevantes, tão necessários. Feedback é necessário. Então, sempre necessário. Então, você precisa, e voltando aqui, o feedback é sempre necessário, mas não necessariamente aquela reunião para dar feedback. Mas no convívio, nas reuniões, se você adota aquele roteiro de reuniões, por exemplo, diárias, de 15 minutos, então, nesses momentos, é interessante o feedback, ainda que não precise você dizer, olha, você está desempenhando bom trabalho, olha, você é esforçado ou esforçada, mas só em saber o que é que está rolando ali no time, o que é a ideia que vocês estão trocando, o que é que tem de impedimento, o que é que está sendo executado, isso já serve também de feedback. Vamos sair dessa caixinha blindada de achar que feedback é só quando tem reunião exclusiva de feedback. Não é isso, cara. Não é isso. E olha, se você se prende a esse modelo, pode ser que você esteja transformando esse momento numa coisa muito chata e muito desmotivadora. Então, não estou dizendo para você abolir esse momento, mas esse tipo de reunião, não estou dizendo para você necessariamente abolir, mas vai pensando também em outros modelos e no que pode ser considerado reunião de feedback. A gente vai trazer depois, já trouxe um tópico, uma reunião desse, um tema desse, mais na frente eu vou trazer novamente, porque é sempre bom a gente traz e traz de uma forma diferente. Então serve também de complemento. Por exemplo, esse tema de hoje, pode ser que daqui a alguns meses eu traga novamente esse tema e ele já vai vir com uma outra abordagem. Qual é o ganho disso? Que complementa a abordagem da que eu estou trazendo hoje. Faz sentido? Então, como não é um tempo tão extenso de live, uma outra live no futuro abordando o mesmo tema faz com que sedimente ainda mais, traga mais complementos que não foram abordados nessa. Então, essa insegurança, voltando aqui, essa insegurança, ela compromete muito o teu desempenho, porque as pessoas não leem em mente, os seus gestores não vão saber que você está querendo um reconhecimento, está precisando de um reconhecimento, ainda que não seja um reconhecimento de ordem financeira, mas um reconhecimento
do esforço que você está fazendo, dos resultados que você está obtendo. Então, como é que eles vão saber disso? Acontece muitas vezes de a gente ter gestores que não é que eles estão engessados, não é que eles não reconheçam o teu trabalho, mas é que às vezes eles também estão tão atarefados com outras coisas, porque, olha só, essa questão de má gestão do tempo, muitos gestores têm. Pode ser que o seu gestor ou os seus gestores tenham também essa dificuldade em gestão do tempo e não tenham nem espaço para pensar nesse momento de te dar um feedback. Ou então até pensaram e em determinado momento, por causa dessa má gestão do tempo, passou e esqueceu e pronto, entrou ali no mar de tarefas para fazer, porque quando a gente não prioriza tarefa, quando a gente não tem gestão de tarefa, não tem gestão de tempo, tudo é tarefa, tudo é emergência, tudo é importante e fica tudo ali ocupando o teu espaço mental. E se você não tiver isso, tem gente que confia em ter essas tarefas só de cabeça. Gente, não faz isso. Não faz isso, principalmente se você for gestor, não faz isso. Nenhum profissional deve fazer isso, porque vai te desorganizar. Principalmente se você for um gestor, porque você precisa ter um espaço mental para monitorar as atividades. Faz sentido? Você precisa monitorar com uma determinada frequência, que aí eu sugiro que não seja diária, dependendo se dentro da natureza do teu serviço, do teu nicho, tiver que ser diário, então tudo bem, não tem o que fazer, faz diário. Mas se não precisar, não faz diário, porque não vai te fazer bem. E tem mecanismos para que você faça isso sem ser de forma diária e às vezes até de forma automatizada você pode fazer, principalmente se você tiver recursos tecnológicos, porque é para isso que a tecnologia está aí ao nosso dispor, é para ajudar. Eu sempre bato nessa tecla porque tem gestor que quer brigar com tecnologia. Ah, eu não gosto de tecnologia. Meu amigo, minha amiga, você não está mais nesse momento de querer dizer que não gosta de tecnologia. Esse tempo já passou e faz tempo, principalmente depois do boom tecnológico que houve depois da pandemia, não tem mais como você ficar dizendo, não, eu não gosto de tecnologia, eu brigo com tecnologia, prefiro não usar. Meu Deus, você gestor, olha, trabalha a tua mentalidade para tirar isso, porque isso é uma questão de mentalidade, é um bloqueio que você está tendo que facilmente você resolve. Pensa nisso que eu estou te dizendo, vai elaborando aí, vai tentando elaborar essa situação para esquecer desse roteiro de querer brigar com tecnologia. Por quê? Porque só quem perde é você. Aliás, não é só você que perde, o seu time perde também. Quando você briga com a tecnologia, não é só você que perde, o seu time também perde. E olha a responsabilidade, se o teu time perde, se você perde, a empresa vai perder também, a instituição vai perder também. Claro que vai, porque no lugar que deveria haver um desempenho maior, uma performance maior, está tendo uma performance bem menor porque o pessoal está brigando com tecnologia. Não faz o menor sentido. Então, essa questão ela precisa ser trabalhada e isso é uma das coisas que fortalece a insegurança, deixa mais forte ainda a insegurança do gestor, porque muitos não gostam de tecnologia e ficam naquela insegurança porque são responsáveis, são dedicados, se esforçam bastante, trabalham muito. Mas um dos motivos que trabalha muito é porque não tem tecnologia ajudando. Então, quando a tecnologia não tem tecnologia, hoje em dia os trabalhos estão muito automatizados, tem recursos tecnológicos para complementar todo tipo de tarefa praticamente que você vai fazer. Até se você, não estou querendo desprestigiar, mas é porque aparentemente é uma tarefa muito braçal, manual, mas, por exemplo, se você for um pedreiro que tem tecnologia, você pode tirar uma média com uma planilhazinha, tirar uma média de quantos tijolos, por exemplo, você bota naquela parede e ali você vai calcular o seu tempo, se for por produtividade, se for por empreitada, você já vai saber quantos dias você leva para fazer aquilo, porque você tem a média de tamanho do muro e com a média de tamanho do muro você vai saber quantos tijolos vão precisar ali e com a média do tempo que você gasta para botar os tijolos, você vai saber quanto tempo você vai
subir aquele muro. Faz sentido para você esse raciocínio tão básico, mas que as pessoas deixam passar batido, porque brigam com tecnologia. Exatamente. Numa planilhazinha, ele colocava ali no próprio celular dele, ele colocava e já dava o resultado para quem fosse contratar. Ele já tinha essa estimativa em mente e ainda poderia dar uma sobra, um prazo de sobra para evitar algum imprevisto. Então, isso fortalece a insegurança, essa falta de acesso à tecnologia, essa resistência à tecnologia é uma das coisas que vai fazer com que você fique inseguro e essa insegurança ela vai te prejudicar no sentido de que você não vai conseguir se expressar para os seus gestores, você não vai conseguir ter autonomia, segurança para conversar com outros gestores, para aumentar o seu networking. Faz sentido? Se você é inseguro, como é que você vai aumentar o seu networking? Porque essa insegurança, ela não fica restringida em determinado aspecto, ela vai te acompanhar para onde você for. E as pessoas percebem quando alguém, independente de ser gestor ou não, mas quando o profissional tem segurança, ele se posiciona até na postura corporal, ele traz essa segurança. Observa, por exemplo, um gestor que não tem segurança, olha como, na maioria das vezes, ele olha para baixo, ele é encurvado, quando, ao contrário, é um gestor que, ou uma gestora que não tem essa insegurança, olha a postura corporal dele ou dela, como é, olha para onde ele olha ou para onde ela olha, é uma diferença realmente visível. Se você começar a observar, você vai ver isso. E aí pode até começar a se observar também para qual tipo de postura corporal você está tendo, depois que você viu isso que eu estou te dizendo aqui, e fortalecer essa reflexão para você avaliar se realmente isso faz sentido. Faz sentido. Então, eu te digo isso porque eu já fui muito inseguro, óbvio, óbvio. Quando a gente, eu gosto muito de comentar o óbvio, viu? Vou dar uma pausa aqui para fazer esse adendo. Eu sou adepto a comentar o óbvio. Para mim, hoje em dia, a frase mais óbvia que existe é necessário comentar o óbvio. Pois é. Muitas pessoas deixam de comentar o óbvio, acreditando que todo mundo sabe, mas, na verdade, as pessoas não têm obrigação de saber tudo. E muitas vezes passa batido porque é comum a gente querer se focar em coisas mais complexas, mais complicadas em determinado aspecto, em determinada área, e a gente esquece as coisas simples que muitas vezes, sem essas coisas simples estarem presentes, você não vai conseguir realizar aquelas coisas complexas. Faz sentido? Então, eu já passei por isso no início da trajetória, durante alguns anos de início dessa trajetória, e olha, até a comunicação ela é impactada. Eu lembro que um dos momentos dessa minha jornada de gestão, um grande gestor tinha uma visibilidade muito grande no local que eu estava. A pessoa, esse gestor, elogiou o meu trabalho perante outros gestores e o meu obrigado foi quase que imperceptível porque não saiu a voz. Eu disse um obrigado, mas foi um obrigado para dentro. Um obrigado, uma mistura de obrigado para dentro, uma mistura de obrigado com gaguejando, né? E uma mistura também de um obrigado falhando a voz. Então, foi um obrigado que eu acredito que ninguém tenha nem ouvido. Mas quem estava olhando para mim nessa hora viu que a minha boca se movimentou dizendo obrigado. Mas eu era tão inseguro que nem um obrigado eu consegui dizer nesse momento tão importante para mim, que fortaleceu ainda mais esse movimento que eu estava, e mas por causa da insegurança eu deixei aquilo passar batido. E é lógico que um elogio, você deve agradecer os elogios, deve ser grato ou grata por isso. Não esquece aquela história de alguém te elogiar e você dizer, imagina, é bondade sua. Não, agradece, reconheça que ali foi um elogio, reconheça a sua potencialidade, reconheça o seu talento, onde você está, e reconheça que aquele elogio foi legítimo, porque isso é uma questão de merecimento. Isso vai fazer parte do contexto da live de hoje. Vou parar aqui para que você aproveite e compartilhe. Ainda dá tempo de compartilhar, porque eu vou trazer aqui. Quem não pegou até agora ao vivo, vai pegar
daqui para frente vai ter coisa mais importante, compartilha com as pessoas, com outros gestores, sejam eles quais forem, compartilha com esses gestores. E se você está vendo gravado, depois da live ter acontecido, também compartilha com eles. Deixa o teu comentário também, compartilha, porque isso ajuda outras pessoas. Então, voltando aqui, essa questão desse reconhecimento, da sua aceitação com relação ao elogio dos outros acerca do teu trabalho, isso é uma questão de merecimento. Você vai trabalhar o seu merecimento com isso, você vai fortalecer a sua mentalidade, você vai ter mais segurança e essa segurança vai te ajudar em vários aspectos, não só na comunicação, porque olha só, a comunicação, para ela ser ela ter eficiência, para ela ser eficiente, para ela ser assertiva, segura, sem violência e construtiva, sem passividade, né? Porque tem aquela história da comunicação assertiva, reativa e passiva. Então, a ideal seria a comunicação assertiva, onde você, para dar um sim, você não precisa ser passivo, e para você dar um não, você não precisa ser reativo. Então, até para você ter essa comunicação assertiva, você precisa de segurança. Você precisa confiar em si mesmo ou em si mesma. Você precisa reconhecer esse elogio dos outros para que você entenda que você tem a capacidade realmente que as pessoas estão dizendo que você tem. Ocorre muito que as pessoas recebem elogio e ficam, algumas ficam pior ainda, porque ficam tímidas, não, eu não mereço o que estão falando e tal, eu não vou mais aparecer. Olha só, tem gente que é assim, realmente, e a gente tem que respeitar a característica de cada um, mas tem pessoas que são assim, que quando recebem elogios, ficam bem constrangidos e às vezes fazem questão de estar em um lugar que não receba elogio. E aí, com isso, se for um gestor ou uma gestora, obviamente isso é uma atitude equivocada, porque você precisa dessa comunicação, você precisa do networking. Olha só como as coisas estão interligadas. Como é que você vai fazer networking se você não tem uma boa comunicação? Porque a comunicação ideal para se fazer um networking, e a gente vai já falar sobre o networking, estou dando só uma pincelada, a comunicação ideal para você ter, para fortalecer o seu networking, não é só o seu repertório. Não é só o seu repertório. Tem gente que se confia só no repertório. Ah, eu entendo várias coisas de filosofia, de sociologia, disso e aquilo, e acha que isso é o suficiente para fortalecer o networking. Não, não é suficiente. A forma como você vai falar também vai complementar o seu repertório. E essa forma que você vai falar, ela diz muito sobre você. Entende? Faz sentido? A forma como você fala diz muito sobre você. O nível de segurança que você tem sobre si mesmo, o nível de segurança que você tem sobre determinado assunto, o nível de segurança que você tem sobre as suas habilidades, sobre as suas potencialidades, o nível de segurança que você tem sobre as suas limitações e o nível de segurança que você pode ter com relação a você não sabe algo agora, mas se você se esforçar para saber aquilo, as probabilidades são altíssimas de que você consiga saber daquilo, dominar aquele assunto, porque é o esforço realmente que determina o sucesso e não a questão do dom, da habilidade inata. Essa daí, se não tiver esforço, ela fica ali escondidinha. Quantas pessoas não são verdadeiras enciclopédias vivas, guardadas, trancadas dentro de um quarto? É uma escolha pessoal, mas é só uma questão que eu estou trazendo. Muitas pessoas têm um grande conhecimento, querem realmente, às vezes, demonstrar esse conhecimento, mas não desenvolvem a habilidade de desenvolver outras coisas que vão fazer essas pessoas demonstrarem esse conhecimento. Porque, às vezes, é uma mentalidade de crescimento para adquirir aquele conhecimento, mas para demonstrar aquele conhecimento para outras pessoas, já tem uma questão de mentalidade fixa, porque tem medo de errar em alguma informação, tem medo da crítica dos outros. Então, isso é importante para você, gestor, observar que essa insegurança vai fazer com que você tenha medo de se comunicar, vai fazer com que você tenha medo de
propor desafios para o seu time, tenha medo de sugerir posicionamentos diferenciados para o seu gestor, porque você verificou que uma determinada delegação de atividade poderia ser melhorada e você tem receio de sugerir, porque você não tem segurança sobre si mesmo, é o pior. O pior do que ser inseguro quanto ao assunto é ser inseguro quanto a si mesmo, porque você pode dominar o assunto, mas ser inseguro de passar aquilo para o seu time ou passar aquilo para os seus gestores. Então, o networking, que eu toquei nele agora há pouco, que a comunicação é importante para esse networking, além de, obviamente, você estar nos lugares, você precisa estar nos lugares na sua empresa, você precisa aumentar esse networking, ter contato com outros gestores, que vai te ajudar nessa visibilidade, nesse reconhecimento também. Você precisa estar em outros lugares, você precisa se manifestar, você precisa fazer parte de eventos na sua empresa, na instituição, conversar com outros gestores. E olha só, tem gente que tem esse receio porque diz assim: nossa, então eu vou ter que conhecer outras pessoas só porque isso vai me beneficiar. Para com isso, eu vou te trazer aqui agora um esclarecimento que você provavelmente não viu ainda. Se você pensa assim, talvez com certeza você não tenha visto ainda. Até redundante, talvez com certeza. Então esquece o talvez. Com certeza, se você não viu isso até agora, não pensou nisso até agora que eu vou te trazer, então é porque você com certeza ainda não ouviu essa reflexão que eu vou te trazer agora. Aproveita, presta muito bem atenção. Esse networking, ele vai te beneficiar? Vai, claro. Mas ele não vai beneficiar só você. Ele vai beneficiar outros gestores, se o caso for networking com outros gestores. Porque eu recomendo é que o seu networking seja com a maior quantidade de pessoas possíveis. Desde o vendedor de picolé, na calçada da empresa ou da instituição, até o presidente da instituição ou da empresa. Esse networking tem que ser o mais amplo possível. Mas vamos trazer agora, se você não tem esse networking, então não vamos dificultar, vamos focar no networking com outros gestores ou colegas do mesmo nível, ou os seus gestores ou os gestores, ou não, e os gestores dos seus gestores. Por quê? Eles também ganham com isso. Por que eles ganham com isso? Porque vai ser mais uma cabeça participando, vai ser mais uma mente pensando junto, vai ser mais uma experiência, vai ser mais uma história para se somar às histórias desses gestores. E as histórias desses gestores fazem a história da cultura da empresa ou da instituição que você trabalha. Você não tinha pensado nisso, né? Pois é. Então, pensa bem nesse assunto, nesse contexto, que não é uma atitude egoísta você fortalecer o seu networking. Ela tanto é uma necessidade profissional, não só sua, como das outras pessoas também, porque elas vão ganhar com isso no contexto que eu estou te fazendo aqui, que eu estou te trazendo aqui, mas também é uma necessidade psicológica, não é só profissional, é psicológica, porque as pessoas, elas se fortalecem mais psicologicamente quando elas têm contato com uma rede maior de pessoas. Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado para isso. Já tem várias experiências, tem milhares de artigos nesse sentido. O nosso cérebro é um cérebro social. Quando ele não é social, alguma disfuncionalidade pode estar havendo, ou uma disfuncionalidade fisiológica ou uma disfuncionalidade psicológica. Então, o nosso cérebro foi feito para essa interligação, essa conexão social. O nosso cérebro é social. Então, é bom fisiologicamente para você, além de profissionalmente. Fisiologicamente, psicologicamente e profissionalmente. E vai ajudar também esses outros gestores, contribuir também com esse roteiro da parte deles, fisiológico, psicológico e profissional. Vai trazer novas histórias para somar essas histórias e vai fortalecer o grupo de gestores da sua empresa. Até a sua empresa vai ganhar com isso, porque ela vai ficar mais fortalecida. É claro que ela vai ficar mais fortalecida. Uma árvore que tem troncos mais fortes, que tem galhos mais fortes, ela é mais resistente às intempéries, é mais resistente do que uma árvore que o tronco está fraco, franzino ali, ressecado, as folhas sem os nutrientes apropriados. É claro que essa árvore vai estar mais frágil. Então, um organismo em que
os órgãos estão mais fortalecidos, é claro que esse organismo ele tem uma vida maior, ele é mais resistente, ele é capaz de fazer mais coisas. Então, olha a importância do networking que você ainda não tinha pensado e você perdendo tempo aí achando que não, eu não vou fazer networking porque isso é uma atitude egoísta, é só pensar em mim, eu vou entrar em contato com outras pessoas para só em razão de fortalecer o meu lado profissional, eu sou tímido ou eu sou tímida, eu não vou fazer isso, porque só vai haver ganho se houver, é para mim e com muito esforço, meu Deus do céu. A partir de agora, você não tem mais esse argumento, sai da cadeira, vai visitar aí outros setores, porque uma das funções mais importantes do líder ou da líder é o networking. Se você não sabia disso, está sabendo a partir de agora. É necessário que você faça isso porque uma das funções mais importantes do líder ou da líder é a estratégia. Você precisa ter estratégias, porque essas estratégias vão auxiliar, inclusive, na performance do seu time. Então é importante que você se movimente, saiba o que é que está acontecendo nos outros lugares, compartilhar experiências e pegar também as experiências de outros setores, outros gestores, modelar o que está dando certo. Modelar é você, não é copiar, mas é você pegar as características do que outras pessoas estão fazendo que está dando certo e você adaptar para a sua realidade. Essa modelagem é uma das chaves do sucesso. Os profissionais de alta performance, todos eles modelam. Não tem como a gente pensar que vai atingir alta performance só contando com o que vier na nossa mente, com a nossa criatividade. E se a nossa criatividade chegar num limite que não saia mais nada dali de inovador, de relevante, então a gente socorre a criatividade das outras pessoas e modela essas atividades. Então, olha só como essa questão do networking é importante. Eu espero que a partir de agora você veja a questão do networking com outros olhos. Outros olhos. Oros não, olhos. Então, gente, agora a gente vai precisar que você preste atenção na seguinte frase. Essa frase foi dita, segundo contam, por Júlio César, aquele lá da Bíblia, do Império Romano e tal, que ele disse a seguinte frase: não adianta a mulher de Júlio César ser honesta, ela precisa parecer honesta. E essa frase é icônica porque a simbologia dela é muito forte, no sentido de que, como eu falei no início, as pessoas não leem mente. Então, você pode ser o mais eficiente, o gestor mais eficiente, a gestora mais eficiente que tem aí na sua empresa, mas você precisa parecer que é eficiente também. Você precisa transparecer, demonstrar que é eficiente. Não basta você ser só eficiente, é um excelente gestor. Quem sabe disso? Quem é que está sabendo aí onde você trabalha que você é um excelente gestor ou uma excelente gestora? Será que as pessoas sabem disso? Ou seja, você precisa parecer que é também. Não é fingir que é diferente. Não é fingir que é. Fingir que é quando você não é e vai tentar demonstrar que é, sem ser. Isso é fingir. Mas parecer ser uma coisa é você demonstrar que você é, dar pista de que você é aquilo que você é realmente. Então, se você é um bom gestor, uma boa gestora, transparece isso, aparenta isso, para que as pessoas não só saibam, mas que elas vejam, que elas percebam. Porque é a forma, inclusive, mais fácil de alguém ver o seu resultado, o seu desempenho, é você parecendo isso. Havendo provas, resultados de que você é isso. E não você tá ali num casulo, no seu setor, no seu departamento, sei lá onde, e sendo eficiente ali, ninguém sabe disso fora dali. Só o seu time, eu digo só, não é que eles sejam irrelevantes, muito pelo contrário. O que é o líder sem o time? Nada. O líder não existe sem o time. O gestor não existe sem o time. Vai ser gestor de quem? Vai ser líder de quem? Então é como aquela história. Para você ser pai, precisa de um filho. O que te faz ser pai é o filho. Se não for o filho, você não é pai. Faz sentido? Então, por exemplo, mentorar. Quem faz o mentor são os mentorados. Se não for mentorado, se eu não tiver alguém para mentorar,
como é que eu vou ser um mentor? Então hoje eu sou mentor porque eu tenho algumas pessoas que eu mentoro. Se não fossem essas pessoas que eu mentoro, eu não seria mentor. Então é graças a elas que eu sou mentor. Faz sentido? Então, nesse aspecto também, você só é gestor porque você tem colaboradores. Você só é líder porque você tem time. Então, super relevante a equipe, o time são super relevantes porque é eles que fazem você ser gestor ou líder. Então, mas nesse cenário, você é um ótimo gestor, uma ótima gestora para o time ali, e você confia na Rádio Corredor. Ah, minha equipe vai falar para outros, os meus colaboradores vão falar para outras pessoas da empresa que eu sou um ótimo gestor e daqui a pouco vai chegar nos lugares que eu quero que essa informação chegue e eu não preciso nem me esforçar. Olha, não vai por essa daí não. Não vai por essa daí porque vai cheio de ruído. Vai cheio de ruído e inclusive, você pode acreditar que é um ótimo gestor ou uma ótima gestora, e na verdade pode ser que você esteja sendo um gestor ou uma gestora altamente deficiente. Então, se você tiver um roteiro desse, é comum, tá? Isso é muito comum acontecer. Gestor que acredita que está dando show e tá, olha, meu Deus, fazendo ali vários malabarismos equivocados em tempo de quase dando um jeito na coluna por causa dos malabarismos e acha que está arrasando e acha que o time vai fazer a rádio corredor, vai fazer a rádio corredor nesse caso se for negativamente. Então, é importante que você não fique só nesse cenário, que você manifeste, você pareça o que é. Não basta ser um bom gestor ou uma boa gestora. Precisa parecer um bom gestor, parecer uma boa gestora. E aí você pode até dizer, não, mas a empresa já entende, já sabe como é que eu sou, já sabe o que é que a gente faz aqui no meu setor, sabe a relevância do que a gente faz. Então eu te pergunto, você acredita mesmo, tem certeza que a empresa entende o que o seu setor faz? Você tem absoluta certeza? Avalia de onde é que você tirou essa crença, avalia que foi que te levou a pensar dessa forma. Pode ser que pode ser que faça sentido, que realmente a empresa entenda. Tem empresas que entendem realmente, mas olha, muitas empresas, gente, muitas empresas, elas não entendem o que um determinado setor faz. Elas sabem que o setor tal, por exemplo, o setor jurídico toma conta da área jurídica. A área de gestão de pessoas toma conta da gestão de pessoas. A parte de tecnologia, a área de tecnologia, vai tomar conta da tecnologia. Claro, isso aí é óbvio. E aí os gestores caem nessa cilada. Por exemplo, você é gestor da área de tecnologia e acredita que a empresa sabe os detalhes do que você faz. Ah, a empresa sabe que eu tenho poucos servidores, computadores dedicados, ela sabe que a tecnologia que eu uso aqui é Python, é C++, é Java, ela sabe que os processadores aqui têm vários núcleos, vários processadores ao mesmo tempo, processadores paralelos. Ah, eles sabem que aqui 7 computadores são Linux e eles que tomam conta da segurança da rede. Ah, eles sabem que aqui a gente tem backups redundantes em várias nuvens diferentes. Olha, não vai nessa. Eles vão saber se você transparecer essas informações, se você levar para as pessoas essas informações, se você levar para o gestor essa informação, os outros gestores, os gestores também em nível hierárquico mais alto. Porque senão, o que é que a empresa vai perceber de você? Se você for da área de tecnologia, a empresa vai saber que ali toma conta da tecnologia. Tudo que é informática, ali é tecnologia. Área jurídica, departamento jurídico. Ah, não, lá, o que é que eles fazem? Eu sei o que é que eles fazem. O presidente da empresa, eu sei o que é que eles fazem. Lá eles tomam conta da área jurídica. Ah, e a área de contabilidade? Ah, eu sei o que é que eles fazem. Eu sei o que é que eles fazem na minha empresa. E lá eles tomam conta da contabilidade da empresa, que é muito importante a contabilidade da empresa, eles tomam conta disso. É o que eles vão saber. A grosso modo, na grande maioria das vezes, é isso. A não ser que seja uma empresa que tenha realmente um planejamento estratégico bem competente, que vá na empresa, faça um manual de todos os departamentos, que é, olha só, uma prática louvável. Cada departamento tem um manual e a empresa tem um manual compilado do que se faz. Aí sim, a empresa vai saber do que se faz em determinado departamento, a complexidade daquilo,
E aí, nesse cenário, vai ser mais fácil para o gestor, que está em uma empresa de alto nível como essa, com planejamento estratégico, vai ser mais fácil para esse gestor essa visibilidade, porque as pessoas sabem da complexidade daquele determinado setor e que quem está sendo gestor lá é aquela pessoa que está dentro dessa complexidade. Poxa vida, fulano de tal está ali nesse setor que é responsável por isso, por isso, por isso, por isso, tem essa característica tal, 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 esses desafios tal, 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 tal. Poxa, é um excelente gestor. Faz sentido para você? Então, nesse cenário, esse parecer ser, que eu falei há minutos atrás, já está em um manual que é o verdadeiro outdoor. Então, aquele outdoor, que é aquele compilado manual do que se faz de procedimentos, já é um outdoor mostrando, fazendo aquele gestor parecer o que ele realmente é. Então, é preciso realmente você transparecer, não confiar só que a empresa entende o que você fala e o que você faz no seu setor, a responsabilidade da sua gestão lá. É importante que você fale, que você se manifeste. Agora, uma coisa que realmente bloqueia também muito é a questão da mentalidade. A gente tem que tocar nisso. A gente tem que tocar nisso porque no método que eu ensino, olha, eu defendo muito que essa mentalidade é o que bloqueia muito as coisas. Bloqueia todo o desenvolvimento do gestor, porque tem muitos gestores que aceitam essa deficiência, a própria deficiência, aceitam que é difícil investir energia nisso, aceitam que temem fazer um curso de desenvolvimento de liderança, porque podem, mesmo com o curso, falhar. Isso é uma questão de mentalidade fixa, como chama a Carol Dweck, ou Carol Dweck, alguns chamam assim. Enfim, essa grande autora, grande psicóloga, escritora, traz essa questão da mentalidade fixa, pessoas que temem o desafio, temem tentar e falhar. Quando, na verdade, a questão não é falhar, a questão é aprender com a falha, aprender com o fracasso. Fracasso não vai te classificar como um fracassado. Vai te classificar como, para você, você tem que ter essa mentalidade de que vai te classificar como alguém que tentou, fracassou, mas você vai tentar de novo observando aqueles pontos que te fizeram fracassar naquele momento. Faz sentido? Então, essa mentalidade faz com que os gestores temam se manifestar, porque acreditam que, olha, é desse jeito mesmo e o meu gestor é difícil, ele não vai mudar. E realmente, quando acontece isso, porque é uma das variáveis que aí já foge o controle realmente do time, mas eu vou trazer esse aspecto, presta muito bem atenção. Fica aí, vamos já terminar, mas é importante que você veja isso, e é por isso que eu deixei para o final, é exatamente. Quem me acompanha sabe que eu deixo os pontos finais, os pontos mais relevantes para o final, porque é a cereja do bolo. Tem que ter a cereja do bolo. Em tudo tem a cereja do bolo, por que não ia ter na live? Então eu trago a cereja do bolo no final. Vai ser assim porque causa mais suspense. Eu tenho até uma grande amiga, grande querida amiga que eu admiro muito, valorizo muito a eficiência dela como gestora. É uma pessoa muito querida, muito culta, uma grande intelectual. E ela diz: poxa vida, mas às vezes eu fico agoniada porque eu sou ansiosa e tu fica fazendo as comparações, as metáforas, e eu fico ansiosa para tu chegar logo no ponto que tu quer falar, e às vezes eu fico com vontade de sair da live porque me dá ansiedade. Mas é porque ela vibra, eu acho legal isso, porque ela vibra com o que eu estou trazendo e vai naquela, querendo que o auge chegue logo, e eu entendo isso e eu acho isso muito legal. Mas vamos lá. Então, essa mentalidade, quando é aplicada ao gestor, ao presidente da empresa, que não é fácil, tem essa situação, eu vou trazer agora essa, que é a cereja do bolo. Às vezes o gestor, seu gestor, ou o gestor do seu gestor, ou o presidente da empresa, ou o presidente da instituição, presidente, o CEO, enfim, quem toma conta aí da tua empresa, às vezes é alguém que é realmente engessado, é alguém que, por mais que mostre resultados em determinado contexto, resultado em números, é alguém que faz com que você fique se sentindo dentro de um cofre que foi fechado, o cofre foi fechado, tiraram aquela parte do código e jogaram fora, e você está dentro do cofre, batendo, batendo, gritando e não quer sair. Tem gestores que se sentem dessa forma porque
tentam se manifestar, tentam colaborar com a empresa, tentam ajudar o próprio gestor, o próprio CEO, presidente da empresa, da instituição, tenta ajudar outros gestores de nível hierárquico maior, tenta ajudar outros gestores, mas e aqui não vou falar nem outros gestores, mas um gestor, o seu gestor imediato ou o presidente da empresa, porque quando isso eu chamo muita atenção, quando você tem várias pessoas que você trabalha, vários gestores, e você considera que todos esses gestores estão equivocados, nesse cenário eu chamo muita atenção para que você pense bastante, você faça uma atividade de se visualizar dentro desse contexto, visualizar em vários cenários, em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa, para avaliar se você realmente está correto. Porque assim, eu aprendi isso há muito tempo que eu falo, há uns 20 anos praticamente, porque aconteceu comigo, chegou um momento que eu acreditava que muitas pessoas estavam equivocadas e eu fiz essa atividade que eu, na época, já tinha aprendido com a programação neurolinguística, eu fiz essa atividade e verifiquei que, na verdade, o equivocado estava eu. Então, sugiro que sempre que você estiver em um momento desse que você acredita que o seu time todo está errado, ou que você acredita que outros gestores estão equivocados, ou que os seus gestores imediatos, os seus gestores de nível hierárquico superior a você estão equivocados, é bom você parar para avaliar se realmente eles estão equivocados. É bom sempre levar isso em conta. Então, o exemplo aqui, melhorando, refinando o exemplo, o teu gestor é complicadíssimo e você não consegue acesso a ele, você já tentou de tudo, ou então, suponhamos que você é um executivo de uma grande empresa e o dono da empresa, você tenta acesso, tenta melhorar procedimentos, e a pessoa, a dona da empresa ou o dono da empresa não quer aceitar conselho, não quer aceitar divergência, não quer aceitar os dados que você leva, que mostram ali claramente que aquele procedimento que está sendo adotado precisa ser refinado, porque senão vai trazer prejuízo, mas você faz isso e o dono ou a dona da empresa, ou o presidente ou a presidente da empresa, o responsável maior, então o seu gestor imediato, não quer aceitar aquilo, não quer ver aquilo, e ou então diz, não, a gente vai trabalhar isso em breve. Calma que você é muito agoniado. Quem foi o gestor que nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso há um tempo atrás, inclusive, há alguns anos atrás, há mais de 10 anos, passava ali por querendo modificar muito as coisas e tinha um certo fundamento, inclusive, o que o gestor na época dizia, não, tenha calma, você tenha calma que você é muito agoniado, muito ansioso. E fazia sentido, mas isso quando é uma forma reiterada, porque isso acontece inclusive, determinados gestores fazem isso, inclusive com colaboradores que não são agoniados, entre aspas, não são ansiosos, não são muito velozes, são tranquilos, serenos, pacíficos, vão ali tentando mostrar os dados. Então tem gestor que faz isso por limitações pessoais. E aí, nesse cenário, o gestor fica nesse embate. E agora o que é que eu faço? Se eu preciso dessa atuação, eu preciso dessas determinações, eu preciso disso para dar encaminhamento a aprimoramentos aqui, e a pessoa não dá retorno, me deixa ali, como é que a gente fala, cozinhando, me coloca ali cozinhando e demora esse cozimento e nunca acaba, aliás. Fica sempre na água morna, nem queima, nem deixa muito frio, sempre ali é morno. Só que o cara acha que, ou a mulher acha, a dona da empresa ou o dono da empresa acha que eu tô bem, que eu tô aqui numa águazinha morna, mas essa água tá me fazendo mal, porque tá me deixando numa agonia tremenda, porque eu quero resolver isso. Olha só, para isso eu vou te recomendar o seguinte. Primeiro ponto, é trabalhar essa mentalidade de fortalecer a sua segurança. Vai fazer os passos anteriores que eu disse aqui, que eu trouxe, e é por isso que eu trouxe essa sequência de passos. Então, segue essa sequência de passos. E uma delas, que eu vou dizer agora, além dessas que eu te disse da sequência, complementa com o seguinte: tenta aprimorar o teu time ao máximo, tenta conseguir uma sinergia com o time, porque vai ser fundamental essa sinergia, esse desenvolvimento, a performance do seu time, porque a performance do time vai ser também a sua performance.
e isso vai te fortalecer psicologicamente. É como se esse cozimento que está vindo da gestão superior, ou do presidente, ou dono da empresa, ou dona da empresa, esse cozimento vai chegar até você, essa sinergia, essa performance maior que você está tendo junto com o time, vai servir de escudo para que não respingue em você e você consiga ali, mesmo com essa dificuldade que você está tendo em se manifestar, em obter reconhecimento, isso vai te trazer satisfação, porque o teu time você vai estar visualizando um legado que você vai estar deixando para o desenvolvimento desse time e também para o seu desenvolvimento do seu propósito. E isso serve realmente, como eu te disse, para você se blindar. Mas você precisa fazer esse roteiro, inclusive trabalhar a mentalidade, verificar se você não está se programando ou tendo se programado para acolher isso como uma realidade, para dizer, não, eu não mereço realmente. Olha que às vezes isso acontece inconscientemente. A gente inconscientemente se coloca numa posição de resistência, mas que não se esforça para sair daquela zona de contexto, porque inconscientemente a gente acredita que é merecedor daquilo. É exatamente isso, não é uma questão consciente. Às vezes até é. Às vezes tem pessoa que diz, não, aqui tá bom, eu não vou tentar mais nada não. Então, nesse ponto, é conscientemente, a pessoa acredita que só merece aquilo. Mas às vezes há o aspecto inconsciente, em que a pessoa reclama, mas não se observou, não tem noção de que ela, na verdade, está agindo como se ela merecesse aquilo. Então, esse é um contexto que você tem que avaliar, além da mentalidade de você ter que buscar o seu reconhecimento, você mesmo acreditar em si, mostrar para as outras pessoas, através do networking, a relevância do que você faz, mostrar que você está querendo esse reconhecimento. Se você não ouve, se você não obteve até agora eu só recomendo que você fale isso, manifeste que você gostaria desse reconhecimento depois que você fez tudo isso, tá? Por último, tá? Por último. Por último, você vai fazer isso se você já trilhou esse roteiro que eu te disse agora. Porque tem gente que diz assim, não, a gente precisa, quando está precisando de alguma coisa, a gente precisa realmente se manifestar. E isso, olha, eu até já trouxe esse contexto em uma live. É verdade que uma das variáveis, dos recursos que a gente utiliza para evitar conflitos, para gerenciamento de conflito, para prevenir que não haja conflito, vamos dizer assim, é que realmente a gente tenha comunicação, tenha feedbacks. Outro ponto que o feedback é importante, porque pode ser que o seu time tenha uma determinada necessidade que você não escuta ou não sabe, não dá espaço para que o time fale, e aquela necessidade ela se transforma com o tempo em frustração. E depois da frustração, ela pode gerar um conflito. Então, é importante que a gente se manifeste, mas nesse roteiro específico de o gestor ou a gestora não ter reconhecimento e estar querendo esse reconhecimento, eu sugiro que você deixe o falar para o último lugar. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Por quê? Porque você já vai ter percorrido essa trajetória, você vai ter dado esses passos, feito os processos direitinho para que no momento em que não houve resultado, porque assim, se você seguir esses passos que eu estou te dando, em algum momento antes desse final, a probabilidade maior é de que você já obtenha esse reconhecimento. Você seguindo os passos que eu te dei hoje, tá? Antes de. Não vai haver necessidade, que eu quero te dizer é isso, não vai haver necessidade para você falar. Você se manifestar, olha, eu estou precisando de reconhecimento. Claro que não ia ser assim, eu estou fazendo aqui uma coisa mais caricata, mas não vai precisar você explicitar, olha, eu realmente estou chateada ou chateado, porque nosso time produz bem, tem resultados, mas não há o reconhecimento. Não há um tipo de reconhecimento para a gente nesse cenário. Então não há o reconhecimento que nós gostaríamos. E eu te garanto o seguinte, que se você seguir esse passo a passo que eu te trouxe hoje, antes de você chegar aos pontos finais, aos últimos tópicos do passo a passo, você vai obter reconhecimento. Algum reconhecimento você vai ter. Porque assim,
Depende também do reconhecimento que você quer. Alguns gestores querem o reconhecimento financeiro, alguns gestores querem o reconhecimento profissional sem o reconhecimento financeiro, independente, aliás, do reconhecimento financeiro, né, que um exclui o outro. Alguns focam no reconhecimento financeiro, outros focam no reconhecimento profissional, independentemente do reconhecimento financeiro. Como assim, Rômulo? Como assim? No caso de haver um reconhecimento, um elogio, uma manifestação, olha, você é um ótimo gestor, você é uma ótima gestora, seu time está produzindo bem, os resultados são legais, isso é um reconhecimento. E já outros gestores querem o reconhecimento profissional juntamente com o reconhecimento financeiro. Então, cada caso é um caso, mas o que eu te garanto é que algum reconhecimento, mesmo que seja algum que não seja com reconhecimento financeiro, você vai ter se você seguir esse passo a passo, que eu espero de coração que você siga esse passo a passo, implemente o que eu te falei para você avaliar os resultados. Implementa e segue o passo a passo, não tem medo, vai trabalhando esses tópicos que eu te disse. Alguns deles, pode ser que você não tenha recursos para isso, mas qualquer coisa você volta nas lives aqui do meu perfil e vai avaliando pelo título da live o que é que complementa isso daqui. Você vai encontrar recursos para isso, além dos que eu vou trazer mais. Mas segue esse roteiro e eu espero que você obtenha sucesso. Uma coisa eu te garanto, as probabilidades aumentarão muito para que você obtenha esse reconhecimento. Mas é um trabalho que exige tanto a dedicação nesse processo como a paciência para os resultados de cada passo desse processo, porque cada ponto desse que eu te trouxe é um processo que envolve pequenos processos dentro dele. Quais são? Os resultados, adequações. Ah, isso daqui que o Romulo falou, talvez nessa minha realidade seja melhor se eu incluir isso daqui, ou então se eu retirar isso. Isso já é um processo com pequenos processos dentro. Concorda? Faz sentido? Então, cada processo desse, com pequenos processos, faz parte de um conjunto de outros processos, de um processo maior, que você tem que, para obter o resultado dos processos, implementar os processos. Parece óbvio, mas muita gente aprende, não bota em prática. Aprende não, decora e não bota em prática. O grande lance não é esse, é o conhecimento, habilidade e atitude. Conheceu, teve ali a noção disso que eu estou te dando agora desenvolva a habilidade de implementar e tenha a atitude de implementar, o famoso CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Bora, mão na massa, implementa e a gente se vê o mais breve possível. Um grande abraço. Tchau, tchau.